Conto um Conto apresenta de Edgar Allan Poe, A Ilha da Fada. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer sua inscrição e deixar o like caso goste do material. Se você quiser, pode ser um apoiador do canal. Com a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Publicado em 1841. A música, diz Marmontel nesses contos morais que os nossos tradutores persistem em chamar moral tales, como que a zombar do seu espírito. É o único dom que provoca prazer por si só. Todos os outros exigem testemunhas. Ele confunde aqui o prazer de ouvir sons agradáveis com a faculdade de os criar. Do mesmo modo que qualquer outro dom, a música não é capaz de dar um gozo completo se não houver uma segunda pessoa para apreciar a sua execução. E a faculdade de produzir efeitos que se gozem plenamente na solidão não lhe é particular. Ela é comum a todos os outros dons. A ideia que o contista não conseguiu conceber claramente, ou que, na sua expressão, sacrificou ao amor nacional do conceito é, sem dúvida, a ideia muito defensável de que a música do mais elevado estilo é a mais sentida quando estamos absolutamente sós. A proposição sob esta forma será admitida à primeira vista por aqueles que amam a lira por amor da lira e pelas suas vantagens espirituais. Mas há um prazer que está sempre ao alcance da humanidade decaída. É talvez o único, que deve ainda mais que a música à sensação acessória do isolamento. Refiro-me à felicidade que se experimenta na contemplação de um quadro da natureza. Na verdade, o homem que pretende contemplar de frente a glória de Deus na terra deve contemplar essa glória na solidão. Para mim, pelo menos, a presença não apenas da vida humana, mas da vida sob qualquer outra forma, como a dos seres verdejantes que crescem no solo e não têm voz, é um opróbio para a natureza. Ela está em guerra com o gênio do cenário. Sim, na verdade, eu gosto de contemplar os vales sombrios, as rochas pardacentas, as águas que sorriem silenciosamente, as florestas que suspiram em sono ansioso e as montanhas orgulhosas e vigilantes que olham tudo de alto. Eu gosto de contemplar essas coisas pelo que elas são. Membros gigantescos de um imenso todo, animado e sensível. Um todo cuja forma, a da esfera, é a mais perfeita e a mais compreensível de todas as formas, cuja rota se faz na companhia de outros planetas, cuja serva dócil é a lua, cujo senhor meditativo é o sol, cuja vida é a eternidade, cujo pensamento é um dom de Deus, a fruição do qual é conhecimento, cujos destinos se perdem na imensidade, para quem nós somos uma noção correspondente à noção que temos dos animálculos que infestam o cérebro. Um ser que nós olhamos, consequentemente, como inanimado e puramente material. A apreciação muito semelhante à que esses animálculos devem fazer de nós. Os nossos telescópios e as nossas investigações matemáticas confirmaram-nos totalmente. Não obstante a hipocrisia da padralhada mais ignorante, que o espaço, e por consequência o volume, é uma consideração importante aos olhos do Onipotente. Os círculos em que se movem as estrelas são os mais apropriados à evolução, sem conflito, do maior número de corpo possível.
As formas desses corpos são exatamente escolhidas para conterem, sob uma dada superfície, a maior quantidade possível de matéria, e as próprias superfícies estão dispostas de forma a receberem uma população mais numerosa da que poderia conter se essas mesmas superfícies estivessem dispostas de outro modo. E do fato de o espaço ser infinito, nenhum argumento se pode tirar contra essa ideia, que o volume tem um valor aos olhos de Deus, pois para preencher esse espaço pode haver um infinito de matéria. E como vemos claramente que dotar a matéria de vitalidade é um princípio, e mesmo até onde nos é dado julgar, o princípio capital das operações da divindade, será lógico supô-lo confinado na ordem da pequenez, onde ele se nos revela diariamente, e excluí-lo das regiões do grandioso? Como nós descobrimos os círculos nos círculos, sempre sem fim, todos, porém, evoluindo à volta de um centro infinitamente distante, que é a divindade? Não poderemos supor analogicamente e da mesma maneira, vida na vida, a menor na maior, e todas no Espírito Divino? Em suma, nós erramos neciamente por fatuidade, imaginando que o homem, nos seus destinos temporais ou futuros, é perante o universo muito mais importante do que vasto lodo do vale que ele cultiva e que despreza, e aqui recusa uma alma pela pouco profunda razão de não haver atuar. Essas ideias e outras análogas deram sempre às minhas meditações no meio das montanhas e das florestas, junto dos rios e do oceano, uma cambiante que as pessoas vulgares não deixarão de apodar de fantástica. Os meus passeios errantes no meio de quadros deste gênero têm sido numerosos, singularmente curiosos, muitas vezes solitários, e o interesse com que eu vagueei por mais de um vale profundo e sombrio, ou contemplei o céu de muitos lagos límpidos, era grandemente aumentado pela ideia de que eu vagueava só, de que contemplava sozinho. Um francês tagarela, aludindo à bem conhecida obra de Zimmermann, disse: "A solidão é uma bela coisa, mas é necessário alguém para nos dizer que a solidão é uma bela coisa." Olha, como epigrama é perfeito, mas esse "é necessário alguém para dizer que a solidão é uma coisa bela", esse "é necessário", essa necessidade é uma coisa que não existe. Foi numa das minhas viagens solitárias, numa região longínqua, montanhas complicadas por montanhas, meandros de rios melancólicos, lagos sombrios adormecidos, que se me deparou certo regatozinho, onde havia uma ilha. Cheguei ali subitamente no mês de junho, o mês da folhagem, e deitei-me no chão, sob os ramos de um arbusto odorífero que me era desconhecido, no intuito de repousar e ao mesmo tempo contemplar o quadro. Reconheci que só daquela maneira o poderia ver bem, tal era o seu ângulo de visão. E de todos os lados, exceto a oeste, onde o sol mergulharia dentro em pouco, se erguiam as muralhas verdejantes da floresta. O riozinho que fazia um cotovelo brusco e assim se furtava subitamente à vista, parecia não conseguir escapar da sua prisão. Dir-se-ia, porém, que ele era absorvido para leste pela densa verdura das árvores. E do lado oposto, assim me parecia, deitado e com o olhar voltado para o céu, caía no vale, sem transição e sem ruído, uma cascata maravilhosa de ouro e púrpura, provinda das fontes ocidentais do céu. Pouco mais ou menos ao centro da estreita perspectiva que o meu olhar visionário abrangia, repousava no meio do solitário regato uma pequena ilha circular, magnificamente recoberta de tons verdejantes. A margem e a sua imagem de tal modo se fundiam, que o todo parecia suspenso no ar.
A água transparente assemelhava-se tanto a um espelho que era quase impossível adivinhar em que ponto do talude de esmeralda começava o seu domínio de cristal. A posição em que me encontrava permitia que eu abrangesse como um só olhar as duas extremidades, leste e este, da ilhota, e nos seus aspectos observei uma diferença singularmente nítida. Ao ocidente era tudo um radioso harém de belezas de jardim, abrasado e avermelhado pelo olhar oblíquo do sol. Sorria estaticamente em todas as flores. A relva era curta, elástica, odorífera e entremeada de belas cores. As árvores eram flexíveis, alegres, eretas, esbeltas, graciosas, orientais pela forma e pela folhagem, de casca polida, luzidia e vescolor. Dizia que circulava por toda a parte um sentimento profundo de vida e de alegria, e embora do céu não soprasse a menor brisa, tudo, porém, parecia agitado por bandos de borboletas que se poderiam tomar, nas suas sugas graciosas em zigue-zague, por tulipas aladas. O outro lado, o lado leste da ilha, estava submerso na mais negra sombra. Pairava sobre todas as coisas uma tristeza fúnebre, mas cheia de calma e beleza. As árvores tinham uma cor escura, as suas formas e as suas atitudes eram lúgubres. Torciam-se como espectros tristes e solenes, evocando ideias de irremediável desgosto e morte prematura. A selva revestia-se da cor carregada do cipestre, e das suas hastes pendiam languidamente as pontas. Erguiam-se dispersos vários montículos disformes, baixos, estreitos, não muito compridos, com um aspecto de túmulos, mas que não o eram, embora acima deles e à sua volta medrassem a arruda e o alecrim. A sombra das árvores tombava pesadamente na água e parecia ali sepultar-se, impregnando de trevas as profundezas do elemento. Persuadia-me de que cada sombra, à medida que o sol descia, se separava contrariada do tronco que lhe dera origem e era absorvida pelo regato, enquanto outras sombras nasciam a cada instante das árvores, tomando o lugar que pertencera às suas defuntas irmãs mais velhas. Esta ideia, desde que se me apoderou da imaginação, excitou-a fortemente e perdi-me logo em devaneios. Se houve jamais ilha encantada, dizia eu para comigo, é esta, com toda certeza. É o ponto de encontro de algumas graciosas fadas que sobreviveram à destruição da sua raça. E estes verdes túmulos serão os delas? Findarão elas a sua doce vida da mesma maneira que a humanidade? Ou não será, pelo contrário, a sua morte uma espécie de melancólico definhar? Entregarão elas a sua existência a Deus pouco a pouco, exaurindo lentamente a sua substância até a morte, do mesmo modo que as árvores entregam as suas sombras uma após a outra? Aquilo que a árvore se exaure é para a água que lhe absorve a sombra, tornando-se mais negra que a presa que devora. Não poderia a vida da fada ser o mesmo para a morte que a devora? Enquanto assim devaneava, os olhos semicerrados, e o sol descia rapidamente para o seu leito, e turbilhões giravam a toda a volta da ilha, levando no seu seio grandes luminosas escamas brancas, soltas dos troncos dos sicômoros, escamas que uma imaginação viva poderia, graças às suas variadas posições na água, converter naquilo que lhe mais agradasse. Enquanto eu assim devaneava, pareceu-me ver o vulto de uma dessas fadas com que eu tinha sonhado, destacar-se da parte luminosa e ocidental da ilha e avançar lentamente para as trevas. Mantinha-se ereta sobre uma canoa singularmente frágil, que ela movia com um remo fantástico, enquanto esteve sob a influência dos últimos belos raios de sol. A sua atitude parecia revelar alegria,
Mas assim que passou a região das sombras, a tristeza alterou-lhe as feições. Lentamente foi deslizando, pouco a pouco, dando a volta à ilha, e reentrou na zona de luz. O circuito que a fada acabava de fazer, continuei eu sempre a sonhar, é o ciclo de um breve ano de sua vida. Ela atravessou o seu inverno e o seu verão. Aproximou-se um ano da morte. Eu bem vi que, quando ela entrava na obscuridade, a sua sombra se separava dela e era tragada pela água escura, tornando a sua negridão ainda mais profunda. E o barquinho apareceu de novo com a fada, de novo da luz para a escuridão, que se tornava mais densa de minuto a minuto. E novamente a sua sombra, destacando-se, caiu no ébano líquido e foi absorvida pelas trevas. E várias vezes assim ela fez o circuito da ilha, enquanto o sol se precipitava para o seu leito e, de cada vez que ela emergia para a luz, mais tristeza havia na sua expressão, e mais fraca, mais abatida e indistinta ela se mostrava. E de cada vez que passava a obscuridade, destacava-se dela um espectro mais escuro, que se submergia numa sombra mais profunda. Mas por fim, quando o sol desapareceu totalmente, a fada, a pobre inconsolável, agora simples fantasma de si própria, entrou com seu barco na região do rio de Ébano. E se jamais de lá saiu, eu não posso dizer, pois as trevas tombaram sobre todas as coisas, e eu não tornei a ver a sua encantadora figura.